Elton, seja muito bem-vindo. A ideia nossa aqui é um bate-papo do Elton empreendedor, mostrar um pouco para essa galera do digital, que não é só em frente às câmeras que as coisas acontecem, tem um bastidor por trás que é super importante, que existe o Elton empreendedor, que tem equipe, que tem time, que tem pessoas com responsabilidades, às vezes que tem coisas que você nem sabe, porque tem pessoas responsáveis lá para que faça tudo tocar. E a gente já sabe, a maioria dos sucessos, né? E você já falou isso em outros podcasts, já falou em outros lugares. A gente ouviu muito do Elton no bastidor. Seja bem-vindo, Elton, maravilhoso, o sol tá lindo, vamos aproveitar. Eu estava batendo um papo aqui, mostrar para vocês um pouco do que nós fizemos e de como nós fizemos, né? E eu me vendo assistindo esse podcast, porque até outro dia eu estava ali tentando aprender um pouquinho com cada um, me inspirar um pouquinho em cada um e tentando me achar naquele mundo de receitas, naquele mundo de fórmulas, naquele mundo de sonhos, que a gente sabe que o digital é um grande sonho, tem sido uma grande realidade para alguns e um grande pesadelo para muitos. E talvez nesse papo aqui a gente consiga inspirar alguém, orientar alguém, corrigir alguém, compartilhar um pouco de como nós fizemos tudo que nós fizemos. Nem tudo sempre saiu como a gente imaginava, mas felizmente desde que a gente entrou no digital forte, a gente conseguiu atingir os objetivos em tudo que a gente se propôs. Para trazer até um pouco do mercado mesmo, hoje 80% da população ela está endividada e ela não tem acesso ao crédito. Então a gente está falando de todo o nosso público, 80% não ter de forma alguma o acesso ao crédito. E quem tem, gente, a gente sabe que às vezes a gente passa alguma coisa a mais no cartão, às vezes a gente tem outros planos, está fazendo uma obra. Então, assim, não é que a gente está buscando pessoas que estão nessa margem dos 80%, mas além dos 80%, os outros 20% às vezes também tem alguns pequenos pontinhos e que nisso entra o boleto, né? O boleto ele não serve somente para quem está nesses 80%, claro que abraçando todo esse público, mas ele abrange um todo, né? E o mais legal é que a gente também já trouxe por A mais B, né, Elton, que o boleto ele não tira o público do cartão de crédito do infoprodutor, né? O boleto ele vem para somar e para dar mais acesso a quem ainda não conseguiu por, enfim, cartão de crédito e outros pontos. Então ele traz umas outras pessoas que normalmente tu já não teria no teu lançamento. Se você observar hoje, os maiores usam essa estratégia de checkout facilitando o pagamento via boleto, porque a gente sabe que o cliente tem um tempo de decisão curto. As nossas copies são construídas para fazer as pessoas desenvolverem uma consciência e tomarem uma decisão. Essa decisão, sim, ela é por impulso. É naquele momento onde vem o bônus, é no momento onde vem a escassez, é no momento onde a gente traz aquele lugar de decisão. Só que isso também dura pouco tempo, porque eu posso perder para o meu concorrente direto, posso perder para o meu concorrente indireto, posso perder para um problema que vai acontecer na vida do meu cliente. Então, o pouco limite que o brasileiro tem hoje, dependendo da época, ele vai usar para pagar material escolar, dependendo do que estiver acontecendo na vida dele. Poxa, tem época que a gente abastece o carro no cartão de crédito. O limite do brasileiro é baixo, não é um limite para fazer compra, é um limite para viver. Pô. O que a gente enxerga do lado da TMB, só para complementar esse assunto, para eu já seguir aqui no nosso bate-papo, o que a gente enxerga é que a maioria do público é muito interessado em comprar o produto do infoprodutor, comprar o produto do Elton e de outros infoprodutores. O fato dele entrar agora, ele já pode melhorar de vida, que poxa, pode ajudar a vida dele, fez a venda, então dando uma oportunidade melhor de pagamento. Para seguir aqui, a gente tem uma brincadeira que é o momento Marília Gabriela. A gente faz perguntas direcionadas e a gente abre o bate-papo, troca uma ideia conforme a gente vai discutindo. Porque todo mundo sabe agora, né? A gente já vem falando há vários podcasts, talvez soubesse antes, que TMB tem mais no boleto. Então a gente usa tem mais o tempo todo e aqui a gente quer fazer a brincadeira do tem mais também nesse momento nosso Marília Gabriela. Bora lá. Aí, Elton, tem mais negócios quebrados ou tem mais lançamentos de sucesso? Eu falo que eu quebrei 17 vezes, mas eu não quebrei falindo. Eu não conseguia decolar. Eram negócios em que eu quebrava a cara na parede, certo? Não era um negócio que dava certo e depois dava errado. A grande maioria nem saía do chão.
Acertar para mim era conseguir pagar minhas contas e começar a realizar meus sonhos com o negócio que eu criei. E o primeiro negócio que deu certo para mim, por incrível que pareça, foi um negócio de copy. Eu comecei a falar para as pessoas como elas poderiam melhorar os argumentos e descobri que era isso que o copy fazia. E aí eu comecei a escrever sem nunca ter lido um livro de copy, sem nunca ter feito um curso de copy. Então eu não sou muito um copy by the book. Tinha um jeito persuasivo, um jeito de se conectar. Consegui vender isso para algumas pessoas e comecei a pagar minhas contas com isso. Então meu primeiro negócio que deu certo foi uma escola de comunicação para empreendedores chamada Humanês. E a proposta era humanizar as conversas, as copies. E eu comecei vendendo para os alunos frustrados do Fórmula. Fórmula é uma estrutura que funciona muito bem, a gente usa muito bem, mas eu comecei a pegar aqueles alunos do Fórmula que não conseguiam vender, porque ali eu tinha um comunicador com problema e uma comunicação problemática. E eu pensei, se eu conseguir resolver essas duas coisas, eu vou ter um grande mercado na mão. Tu encontrou um gap certeiro. E aí para você então significa assim, ó, poxa, se eu dei certo, quer dizer, sobrou no final do mês um lucro e esse lucro está sustentando a minha casa, realizando sonhos e aí eu Foi com o Humanês que eu consegui começar a limpar meu nome. Foi ali que eu comecei a pagar minhas dívidas, foi ali que eu mudei para uma casa melhor, foi ali que eu comecei a viajar com minha família, foi ali que os meus filhos foram para uma escola particular. Então para mim dar certo é isso. Na minha época eu queria um monte de coisa e não conseguia e com o passar do tempo, a quebradeira eu fui inclusive desistindo. E o Humanês me fez acreditar de novo. E depois do Humanês você nunca mais quebrou? Depois do Humanês eu nunca mais quebrei. Você Eu tive... Você entendeu o que é o empreendedor. Né? Todos os negócios que a gente idealizou e a gente montou, eu falo isso porque eu não fiz sozinho, todos os negócios deram certo, saíram do chão, eles faturaram, deu muito certo. E desde muito jovem tu sempre teve essa chama de querer dar certo, de querer construir um futuro que tu almeja. E hoje, tendo o grupo do GPS, tu consegue vincular essa tua chama com a permissão? Como é que hoje em dia tu vê isso? A partir de dificuldades que eu superei ou que eu tinha que superar. Então o GPS não foi diferente. Quando eu olho para aquele Elton lá atrás, que quebrava, eu entendo perfeitamente que para aquele garoto, na verdade já não era mais um garoto, era um homem, já tinha mulher e 3 filhos, faltava sim a permissão. Eu já tinha muita habilidade, de lá para cá eu não desenvolvi muita habilidade, eu uso aquilo que eu já tinha. Claro, você melhora, você aperfeiçoa, você aprende alguma coisa, mas para o salto que eu dei nos últimos 6 anos, eu não aprendi tanta coisa, eu resolvi muita coisa. Então, no meu caso, eu posso dizer que eu sou um case de sucesso da permissão. Eu falo que para você ter sucesso na vida, você precisa de capacidade, disposição e permissão. Capacidade eu já tinha, eu sabia muita coisa. Disposição eu já tinha. Por exemplo, eu sou um cara que eu não sei jogar bola, porque eu não tive a fase da bola. E eu, desde os 16, 17, meu negócio não era correr atrás de bola, era tentando empreender. Tu já estava na realidade. Já estava na pegada. Então eu já tinha capacidade, eu já tinha disposição, mas eu não tinha permissão, mas nem sabia que não tinha, e nem sabia que precisava disso, nem sabia o que era isso. Para mim a conta sempre foi clara. Para o que eu gostaria, o emprego nunca pagava a conta. Então eu tive um emprego na vida, que foi depois que eu quebrei pela 16ª vez. O cara que era meu sócio me chamou para trabalhar com ele, ser gerente de marketing e vendas. E teve uma época que eu fui estagiário no Detran de Mato Grosso. E para mim, emprego sempre foi um negócio para aprender alguma coisa. Porque quando eu pensava em emprego para pagar a conta não fechava. Não bate, então né? A ideia de empreender para mim, eu sabia do risco, mas toda vez que eu parava para pensar em deixar de empreender, eu pensava, ok, se eu for parar de empreender agora, eu vou conseguir um salário de quanto? A conta não fechava. Tanto é que quando eu aceitei o emprego na época, foi mais por cansaço. Não porque a conta fechava. Na época eu ganhava quase R$5.000, entre 4 e 5 mil reais. Isso em? 2000 e... Sou péssimo com data, mas vamos Só lá. para dar uma contextualizada. Mais ou menos entre 2010 e 2014. Ah, legal. Mais ou menos nesse período. Então foi muito mais por cansaço do que por entender que eu deveria ter um emprego. Não, eu precisei ter um emprego naquele momento. Para mim foi uma escola.
porque ali eu aprendi a vender, porque eu tive que encarar o cliente cara a cara. Esse cara era meu amigo e ele falou, cara, você é muito bom, você tem ótimas ideias, você é trabalhador, você é honesto, dá muito valor para isso, mas você precisa aprender a vender, você precisa encarar o cliente. Eu quero que você vire gerente de vendas. Putz, cara, acho que não vai rolar. Ele me falou, eu te ensino a vender. E eu achava ele um excelente vendedor. Então, para mim, foram 4 anos de uma escola de venda. Tanto é que quando eu encontro uma copy com problema hoje, eu resolvo a copy. Quando eu encontro um comunicador com problema, a minha principal dica é, vá vender na rua. Porque é muito fácil você ler um roteiro, você escrever um e-mail, ou um garoto de 16, 17 anos, um freela, escrever um e-mail sobre um assunto completamente denso e delicado, fazer por você, do que você ir lá meter a cara. Deixa eu olhar no olho do meu cliente, deixa eu ver se o meu argumento cola, deixa eu ver se eu sei o suficiente sobre ele. Então, vender consultório para dentista, rapaz... Você é conhecido no meio do digital como um excelente comunicador. Você, na frente das câmeras, dificilmente tem alguém, talvez tenha alguns lá próximo, mas melhor que você é difícil de encontrar. Você encara que tua desenvoltura com as câmeras vem muito por conta desse boca a boca, esse frente a frente de vendas que você falou que teve no começo da carreira? Eu não trabalho olhando para uma câmera, eu trabalho olhando para alguém que está atrás dessa câmera. Então, isso me deu coragem e quando eu desenvolvi os métodos do Humanês para desenvolver a comunicação das pessoas na época, eu parti de 2 premissas. Uma é conexão e a outra é relevância. Qualquer infoprodutor, qualquer player, influencer, qualquer pessoa hoje que tenta ir para a internet e não se dá bem, ou ela não teve conexão, talvez por não conhecer o cliente, ou ela não teve relevância, talvez por não ter profundidade no problema que ela está se atrevendo a resolver. Então, se hoje a pessoa investir em conexão, conhecer quem está do outro lado e relevância, ela vai vender. Porque a conexão quer dizer, eu te conheço, e a relevância quer dizer, eu me preparei para resolver o seu problema. Então, eu trabalho muito nesses 2 pontos, e quando eu consigo convencer a pessoa, a minha estrutura não pode atrapalhar o fechamento. Aí é onde entra, para mim, a estratégia de um checkout com boleto parcelado. Eu já demonstrei que eu tenho entendimento sobre você, nos conectamos. Já consegui mostrar que eu sou relevante. A relevância me mostra que eu sou a melhor opção do problema que você quer resolver. Ótimo, vamos fechar negócio? Não posso atrapalhar. Cartão ou boleto? Pronto, vamos fechar agora. Não deixa para depois porque outras coisas podem acontecer. O efeito da decisão pode passar e a dúvida pode vir. Então, eu trabalho para me conectar, mostrar relevância e fechar logo. Tem o pessoal que gosta do teleprompter, tem pessoal que não gosta, mas na hora do pitch isso é um problema, às vezes não é. E todas, até em várias entrevistas que a gente já fez de podcast aqui da TMBcast, o pessoal tem essa faça o teleprompter, faz e o que o Elton faz, porque você age muito na naturalidade. Eu sei que obviamente você tem um roteiro por trás, mas você lê muito, você vai na tua pegada. Vai no feeling. Não dá para dizer que eu não sigo um roteiro, uma rota, mas eu não sigo um script. Até porque eu sou muito disléxico e para ler parado, para mim já é difícil. Ler o TP é quase impossível. Então, quando eu vou ler o TP, eu vou me norteando por algumas coisas e criando, e aí aquilo me atrapalha. Então, eu prefiro ir no freestyle. Mas eu acho que quem tem dificuldade de conectar os pontos tem que trabalhar com os bullet points ou com o script. Sim. Tá? O desafio do script é que ele deve ser um lembrete e não apenas uma leitura. Se você não tiver uma leitura natural, como é do William Bonner, por exemplo, porque o William Bonner ele consegue ler algo que ele não sabe que está escrito e na medida em que ele lê, ele dá entonação. Perfeito. Se você não tiver essa desenvoltura, aí é o seguinte, você tem que ensaiar e o TP ele tem que vir te lembrando. Aí vem com essa desenvoltura. Mas eu prefiro no ao vivo. É difícil você não ter alguma coisa que eu não saiba, e aí vem a minha sacada, ou não saiba como descobrir. Tudo que existe no mundo segue uma mesma estrutura. Você precisa descobrir quais são os pilares
e depois entender como preencher esses pilares. Depois que você descobre quais são os pilares, todo mundo acha que você sabe tudo sobre aquilo, mas talvez aquilo seja tudo que você saiba, e não tem nem uma outra página. Então os grandes comunicadores, eles procuram os pilares das coisas. Eu tenho certeza de que na primeira vez, naquele primeiro vídeo, talvez tenha dado uma balançada. Tem. O Ariano Suassuna dizia uma coisa interessante, ele falou assim, tudo que é difícil passar é gostoso contar. Exatamente. Mas o meu primeiro vídeo foi horrível, porque foi um roteiro que eu fiz, eu estava extremamente nervoso, eu contratei uma agência para fazer e eles tinham 3 câmeras e eu não conseguia ler o TP. E eu também não conseguia decorar, porque eu estava muito nervoso. Então eu combinei com eles o seguinte, vamos ler parágrafo por parágrafo. Eram 3 câmeras, então o vídeo ficou mais ou menos assim. Eu falava alguma coisa para a câmera, que era o que eu dava conta de lembrar, e parava aqui. Depois eu cortava para cá, daqui a pouco aquele vídeo quicava muito. E dava para ver que a minha voz estava para dentro. Sim. Eu tava com muito medo ali. Então, tem a quilometragem. Acho que todo comunicador tem que respeitar o seu momento, a sua quilometragem. E no digital tem esse gap entre o expert e o lançador, vamos dizer assim. Muitas vezes o expert, ele é alguém bom para resolver um problema, mas ele não é alguém treinado para vender a solução daquele problema. E o comunicador, muitas vezes, ou o lançador, é aquele sujeito que ele é bom de persuasão, ou tem uma estrutura persuasiva que serve para qualquer coisa, só que quando essa estrutura, essa copy, esse script, esse roteiro, chega para o vendedor, que nesse momento é o expert, ele foi para uma cadeira que não é a dele. Tá? Ele foi para a cadeira de vendedor, ele não sabe ser vendedor, ele sabe ser o cara que entrega aquela solução. E eu acho que essa estratégia de checkout que a gente usa pode inclusive aproximar o mundo do lançador e do especialista e facilitar a vida do especialista que está chegando agora, porque ele é bom para contar a história dele, quer seja falando ou lendo, ele é bom para descrever a solução e o produto, quer seja falando ou lendo, mas ele é péssimo para vender. Então, quando você usa uma estratégia de checkout que tem ali o boleto parcelado, tira o peso Sim. do expert da venda. De porque ele ficar não precisa oferecendo. pressionar muito, especialmente no nosso caso. Por exemplo, hoje 100% das nossas vendas, 100% das nossas vendas passam por uma aplicação. Então isso vai cair no comercial. Agora pense, eu que sou macaco velho, de palco, de copy, de câmera, me senti aliviado quando eu não tive que forçar a venda ali. Imagine alguém que está chegando agora. Mas você fala não forçar a venda porque hoje vocês não vendem mais no pitch, é isso? Eu não vendo mais no pitch, eu Sim. faço uma descrição, faço o convite, o próximo passo do meu cliente, ou o primeiro passo decisivo do meu cliente é preencher uma ficha, não é passar um cartão. E aí você tira um peso das suas costas. Você tira o peso das costas e Essa é uma no boa meu dica caso, mesmo. e no meu caso eu uso essa estratégia de checkout inteligente com boleto cancelado. Eu tenho 2 ganhos aqui. Eu tenho o ganho de tirar o peso e tenho o ganho de colocar a capa de herói. Porque você pega um cara que você já torceu a faca para dizer que ele tem um problema, você já explicou por que ele tem esse problema, você já trouxe a solução, ele está sentindo um lixo por não conseguir comprar. Quando você traz a facilidade, inclusive para isso, ele vira e fala, esse cara é fera. É isso. Esse cara acredita Exatamente. em mim, esse cara se importa comigo. Por quê? Não adianta você fazer toda a construção e dizer, só que se você não tiver limite no seu cartão de crédito, Você Eu não não precisa compro. nem estar aqui. você tá fora. É, Você tá fora. eu não quero vender para você, basicamente. Exato. Eu acho que os essa produtores fazem, né? quando o mercado entender os benefícios por trás dessa estratégia de checkout, tira o peso do expert, facilita a tomada de decisão do cliente, não corre o risco de deixar essa decisão evaporar. Isso vai fazer com que o mercado amadureça. Já traz Porque um eu disse outro... que, na minha opinião, é imaturidade, inclusive se orgulhar de só vender no cartão. E você tirar esse peso, então assim, ó, faça a aplicação, ponto, e aí depois o time comercial resolve, é uma dica boa, é óbvio, toda essa questão de o checkout, boleto, nem preciso falar, mas Total. essa dica sua é muito boa. E aí vocês, e no bastidor, assim, quantos time do comercial vocês têm hoje? Qual a quantidade de pessoas vocês têm hoje? Reformamos uma sede agora para
392 posições de trabalho. 392 posições de trabalho. E nós anunciamos 117 vagas para novos vendedores e já tínhamos Meu Deus. 89 ali. Meu Então, Deus, gente. a gente vai passar de 200 vendedores, porque a gente entende que deixar tudo isso para o expert, deixar tudo isso para um vídeo, deixar tudo isso para um anúncio, eu acho que a galera vai ter dificuldade de entender isso, mas é quase irresponsabilidade. A galera do digital se orgulha de fazer algumas coisas que só faz sentido para quem está fazendo ali também dentro do digital, mas quando você vai conversar com outros empresários, você vê algumas irresponsabilidades. Então, não é para cagar regra, mas é para dizer o seguinte: o processo de venda, ele é um processo de atração, ele é um processo de persuasão, ele é um processo, muitas vezes, um processo de namoro. Perfeito. Exato. Então, deixar isso para uma janela de venda extremamente limitada... É o problema. Ô Elton, vamos seguir aqui. E aí eu vou mudar um pouquinho de assunto no Tem Mais, tá? Tá bom. E aí vou um pouco mais da parte pessoal agora, tá? Tem Só mais... não pode ser tem mais filhos, já chega. Tem mais carros ou mais e é filhos? essa. Mais carros, Exatamente. mais carros. 5 filhos. Eu queria 3, a Emily sempre quis 5. E aí, obviamente, Quando chegou no terceiro ali, quando o Juninho nasceu, eu tava quebrado. Eu brinco que um dos piores dias da minha vida foi quando eu descobri que eu ia ter o terceiro filho. Porque eu fiz conta, falei, cara, não tô dando conta de 2. E a Emily, ela realmente vivia esse sonho. E eu não queria nem frustrar o sonho dela, mas nem me frustrar também na minha incapacidade de cuidar daquele tanto de criança. E quando a gente começou a ganhar dinheiro, o meu argumento foi por terra. A filha é caro. Já não fazia muita diferença. Tanto é que recentemente ela brincou, amor, acho que eu quero ter mais um filho. Eu dei aquela assustada, mas fui trabalhar com isso na cabeça e voltei e falei, amor, eu topo. Ela topa o quê? Eu falei o sexto. Ela falou, não, eu tava brincando. E tem uma coisa engraçada que uma vez eu fui te ajudar, é muito engraçado isso, porque você foi colocar tudo dentro do carro. Dentro da van, né? Dentro da van. E eu falei, pô, vou ajudá-lo, são 5 filhos, tem carrinho, Babá, não sei tem o quê. babá, tem não sei o quê. E eu tentando achar meu lugar para te ajudar, eu falei, aí você com o processo todo montadinho, eu falei, se eu atravessar aqui eu vou atrapalhar. Não mexe não, porque tem um script aqui. Dobra o caminho, coloca a mala, chama o menino, entra babá. Mas sabe, Reinaldo, não que todo mundo precisa ter um monte de filho para crescer, mas no meu caso, ter perdido o medo de não conseguir sustentar uma criança me fez me sentir um Fez homem de virar a verdade, chave. um pai de verdade, um marido de verdade. Porque tem esse contraste do Elton que tinha medo de não conseguir ser o provedor e do Elton que hoje vira e fala, amor, nenhuma das necessidades dos nossos filhos. Mas para terminar, parou ou vai Parou. ter sexto? Parou, Ah, chega. então tá Mais, bom. mais carros, mais adrenalina, mais corrida de Fórmula 1, mais viagem, mais tudo e Mas 5 filhos. tu acha que depois de tantos filhos, a energia pro profissional realmente deu uma decolada? Deu uma decolada. Minha avó dizia, filho vem com um saco de pão na mão. Gente, E que frase. eu acho que o Juninho veio com a padaria toda, porque depois dele a coisa deu uma deslanchada. Eu acho que o filho traz tanto para o homem quanto para a mulher, mas eu acho que mais para o homem, uma percepção do tempo diferente. A mulher tem clareza do relógio biológico, do tempo que está passando. O homem, não sei, chega uma hora que a gente para de entender o tempo. Mas quando você tem um filho e alguém te pergunta o que você vai fazer daqui 5 anos, você pode não saber, mas você sabe com quantos anos o seu filho vai estar e quais serão as necessidades dessa criança nessa idade. Então, para mim, o filho traz Perfeito. uma percepção de tempo que outras coisas não trazem. Que perfeito. Continuando aqui, boa, tem mais aliados ou haters? Tem mais aliados, porque acho que hoje os haters não conseguem chegar e acho que nós crescemos o suficiente e eu amadureci o suficiente para não sofrer com quem pensa diferente. Então, eu era aquele cara que gastava um caminhão de tempo respondendo direct, tentando provar para aquela pessoa que pensa diferente de mim que ela está errada, ou tentando provar para aquela pessoa que eu não sou aquilo que ela disse que eu era. Então hoje, se eu vou gastar um tempo no direct, se eu vou gastar um tempo respondendo comentário, eu prefiro dedicar o meu tempo para quem concorda comigo, para quem talvez
não concorde ainda, mas está ali querendo entender e não só querendo Mas se desconstruir. vem um hater chato, você não... Você faz um... Ele olha assim, ele Hoje, pensa, o hater esse pra cara mim é não onda. tem permissão. Um hater pra mim é onda. Observe nos meus posts. Se o cara me criticar, se o cara me atacar, eu só vou fixar o comentário dele. Os aliados não contam pro resto. Ele, o próprio aliado... Então assim, hater é engajamento. Uhum. Então o que é o hater? Não é só aquele cara que não concorda com você, é aquele cara que quer te atacar. E para te atacar ele precisa chamar a atenção. E para vender a gente precisa de atenção. Ele já teve o trabalho de chamar a atenção. Então já engata, já Então, faz no por fundo, ti. hater é apoio para quem tem uma estrutura emocional bem desenvolvida. Pra dar quem não conta. está na dúvida de si. Então no começo, quais eram as minhas dúvidas de mim? Eu sou um cara que eu venho da comunicação. Eu dei certo com comunicação, mas eu estudei TI e hoje eu sou terapeuta, desenvolvi métodos de análise corporal, desenvolvi a teoria da permissão, então existia sim aquela dúvida dentro de mim. Quem sou eu para me atrever a fazer isso? E quando vinha alguém e perguntava quem é você, eu tinha aquilo como um ataque. Porque eu não tinha me firmado e me afirmado ainda nesse lugar. Então hoje se alguém pergunta, quem é você? Eu sei quem eu sou aquele cara que acredita que vai trazer o Nobel para o Brasil. Eu sou aquele cara que acredita que pode ter a resposta para a cura do câncer e da depressão, mesmo que não tenha feito faculdade de psicologia, mesmo que não tenha feito faculdade de medicina. Mas lá atrás eu não tinha essa certeza. E quando vinha um ataque, ao invés de partir dali, eu ia tentar me defender. E agora você usa a seu favor. É o processo de amadurecimento. Com certeza. Elton, tem mais Pense Comigo ou tem mais Efeito Paralelo? Hoje tem mais Pense Comigo, apesar de eu estar muito engajado no efeito paralelo, tá treinando bastante do corpo, tá treinando bastante, apesar de não parecer muito, mas é que eu não treino para crescer, eu treino para de fato conseguir ficar bem no palco, conseguir fazer todas as lives, conseguir ter clareza, disposição, mas o Pense Comigo é inevitável, todo mundo que convive comigo, que tem acesso a mim, quer fazer um Pense Comigo, que é a nossa estrutura de trazer clareza, e eu uso o Pense Comigo para desenvolver novas percepções, novas teorias, novas construções. É a minha forma de estar em contato com o meu cliente, em contato com a dificuldade dele, da mesma forma que lá atrás, no passado, para me tornar um bom vendedor, eu tive que estar em contato com o dentista ali, cara a cara, tentando vender um consultório. O que é isso, Elton? Gravar todo dia um assunto novo, diário? Eu não sou um cara muito disciplinado, tá? Eu sou muito mais criativo e todas as vezes que eu tentei me organizar demais, eu me senti prejudicado. Tá? Não é uma orientação que eu dou para todo mundo. Só que para mim, o compromisso é a base de tudo. Então, o cara que é disciplinado, ele vai usar a disciplina para conseguir fazer aquilo que é difícil. E o cara que para mim não é disciplinado, ele tem que ter um compromisso muito forte para tornar aquilo mais fácil, mesmo que seja mais difícil por ele não ter disciplina. Então, como eu sei que eu vou fazer o áudio e que eu quero que seja um áudio novo, que eu quero que seja relevante para quem está chegando e para quem já está aqui há muito tempo, eu passo o dia atento a tudo. Então, ontem no jantar você me falou uma coisa, eu falei, caramba, isso me fez refletir. Se me fez refletir, vai fazer com que os outros reflitam também. Vou fazer um áudio diário sobre isso. Então eu passo o dia atento para tentar pescar alguma coisa e fazer aquilo que eu me comprometi a fazer, mesmo não sendo fácil e mesmo não tendo a disciplina para fazer. Mas todo dia tem, né? E Elton, acho que vamos só esperar passar o avião, peraí. Tá, beleza. Ô Elton, vou te perguntar só. Aí. E Elton, resume em 2 frases o que é o efeito paralelo e o que é o Pense Comigo, para o pessoal entender. Efeito paralelo. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então a gente tenta vir de trás para frente. A minha frase raiz e chave é tudo muda quando alguma coisa muda. Então quando você pega uma pessoa sedentária e ela começa a caminhar, começa a correr, começa a fazer pilates, ela mudou alguma coisa. Então paralelamente ela vai mudar várias outras coisas. Então é a nossa estratégia de mudar uma coisa para mudar várias outras, usando principalmente a atividade física. Então assim a gente muda a nossa capacidade de
lidar com o conflito, de lidar com o difícil, de lidar com o desconhecido, a nossa capacidade de ser resiliente. Então, por exemplo, eu não gosto da academia, mas eu não gosto de não ir. Então eu já aprendi a achar ruim não ir, mas eu não aprendi a gostar de ir. Eu não vou amarradão, eu vou porque é o meu efeito paralelo para ser mais disciplinado. Sim. Quando eu passo da porta da academia, eu digo para mim mesmo: parabéns, eu honrei meu compromisso. Como vai ser o treino são outros 500. Demais. E o Pensa Comigo é a nossa forma de trazer clareza para pessoas que estão emocionalmente confusas. Eu acredito que o ser humano ele é um ser estritamente racional, com reflexos emocionais. Então nós não somos guiados pelas nossas emoções, nós somos guiados pela nossa razão. Só que muitas vezes nós estamos confusos e aí sobra o quê? Olhar para a emoção. E a forma de trazer essa clareza entre duas pessoas ou mais é o Pensa Comigo. E nós usamos ali no GPS para fazer uma pessoa comum usar o método com outra pessoa comum sem se envolver no problema dela. Ou seja, você pode estar confuso, você pode estar perdido, você pode estar vivendo um caos e eu consigo participar disso sem me envolver. Então essa é a estratégia do Pensa Comigo. Essa estratégia é essa estrutura de participar sem se envolver. O legal é que o aliado começa a fazer isso um com o outro, depois ele começa a fazer isso na vida. Ele participa do problema de todo mundo sem se envolver com o problema de ninguém, chega em casa, deita e dorme. E dessa forma, vocês estão com 60 mil aliados. Com 70 mil aliados, nossa meta é chegar a 80 mil até o final do ano e 1 milhão até o final da década. Gente, que demais. E lá no início, vocês esperavam isso? Esperavam esse sucesso? Nós temos uma sociedade muito bem composta lá. Eu sou aquele cara que vê um mundo que ninguém vê. O Renato é um sócio que consegue enxergar um caminho até esse mundo. E a Jaque é a sócia que consegue estruturar a ponte até Sim. lá. Então eu sabia o que eu queria, mas eu ainda não sabia como chegar lá. Que demais. Eu sabia que seria através dos protocolos, através da teoria da permissão, através de uma estrutura de comunidade que não existe no Brasil. Então, no desenvolvimento humano e no mercado digital, o que se entende por comunidade? Se entende por comunidade um monte de gente ali no Facebook ou na mesma plataforma. Hoje nós temos grupos espalhados no Brasil e no mundo. As pessoas se encontram, elas treinam juntas, elas tomam um café juntas, elas se apoiam no dia a dia. Então nós de fato estamos conseguindo construir uma comunidade. Quando nós começamos, eu sabia que queria que fosse para muita gente, que tinha que ser com comunidade e que a gente ia usar o digital para isso. Mas a gente não enxergava tudo isso. O sonho de 80 mil veio no meio do caminho, o sonho de 1 milhão de aliados veio no meio do caminho e o sonho do Nobel veio no meio do caminho. Então muitas vezes para a gente conseguir enxergar algo que a gente queira de verdade, a gente tem que dar conta de começar aquilo que a gente consegue ver. Comece com o que você consegue ver, que depois você vai ver alguma coisa maior. Efeito paralelo. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então a gente tenta ver de trás para frente. A minha frase raiz e chave é: tudo muda quando alguma coisa muda. Então quando você pega uma pessoa sedentária e ela começa a caminhar, começa a correr, começa a fazer pilates, ela mudou alguma coisa. Então paralelamente ela vai mudar várias outras coisas. Então é a nossa estratégia de mudar uma coisa para mudar várias outras, usando principalmente a atividade física. Então assim a gente muda a nossa capacidade de lidar com o conflito, de lidar com o difícil, de lidar com o desconhecido, a nossa capacidade de ser resiliente. Então, por exemplo, eu não gosto da academia, mas eu não gosto de não ir. Então eu já aprendi a achar ruim não ir, mas eu não aprendi a gostar de ir. Eu não vou amarradão, eu vou porque é o meu efeito paralelo para ser mais disciplinado. Sim. Quando eu passo da porta da academia, eu digo para mim mesmo: parabéns, eu honrei meu compromisso. Como vai ser o treino são outros 500. Demais. E o Pensa Comigo é a nossa forma de trazer clareza para pessoas que estão emocionalmente confusas. Eu acredito que o ser humano ele é um ser estritamente racional, com reflexos emocionais. Então nós não somos guiados pelas nossas emoções, nós somos guiados pela nossa razão. Só que muitas vezes nós estamos confusos e aí sobra o quê? Olhar para a emoção. E a forma de trazer essa clareza entre duas pessoas ou mais é o Pensa Comigo. E nós usamos ali no GPS para fazer uma pessoa comum usar o método com outra pessoa comum sem se envolver no problema dela. Ou seja, você pode estar confuso, você pode estar perdido, você pode estar vivendo um caos e eu consigo participar disso sem me envolver.
Então essa é a estratégia do Pense Comigo. Essa estratégia é essa estrutura de participar sem se envolver. O legal é que o aliado começa a fazer isso um com o outro, depois ele começa a fazer isso na vida. Ele participa do problema de todo mundo sem se envolver com o problema de ninguém, chega em casa, deita e dorme. E dessa forma, vocês estão com 60 mil aliados. Com 70 mil aliados, nossa meta é chegar a 80 mil até o final do ano e 1 milhão até o final da década. Gente, que demais. E lá no início, vocês esperavam isso? Esperavam esse sucesso? Nós temos uma sociedade muito bem composta lá. Eu sou aquele cara que vê o mundo que ninguém vê. O Renato é um sócio que consegue enxergar um caminho até esse mundo. E a Jaque é a sócia que consegue estruturar a ponte até Sim. lá. Então eu sabia o que eu queria, mas eu ainda não sabia como chegar lá. Que demais. Eu sabia que seria através dos protocolos, através da teoria da permissão, através de uma estrutura de comunidade que não existe no Brasil. Então, no desenvolvimento humano e no mercado digital, o que se entende por comunidade? Se entende por comunidade um monte de gente ali no Facebook ou na mesma plataforma. Hoje nós temos grupos espalhados no Brasil e no mundo. As pessoas se encontram, elas treinam juntas, elas tomam um café juntas, elas se apoiam no dia a dia. Então, nós de fato estamos conseguindo construir uma comunidade. Quando demais. nós começamos, eu sabia que queria que fosse para muita gente, que tinha que ser com comunidade e que a gente ia usar o digital para isso. Mas a gente não enxergava tudo isso. O sonho de 80 mil veio no meio do caminho, o sonho de 1 milhão de aliados veio no meio do caminho e o sonho do Nobel veio no meio do caminho. Então muitas Demais. vezes, para a gente conseguir enxergar algo que a gente queira de verdade, a gente tem que dar conta de começar aquilo que a gente consegue ver. Sim, Comece com o que você consegue ver, que depois você vai ver alguma coisa maior. perfeito. A gente não tem 2 anos de existência, então no nosso Caramba. mercado ninguém fez o que a gente fez na velocidade que a gente Caramba, gente, 60 mil aliados em 2 anos. fez. Em 2 anos, 60 mil ativos. Ativos. Elton, tem mais mulher guerreira ou homem banana, hein? A briga é boa, mas eu vou defender as mulheres. Eu acho aí. que tem muita mulher guerreira porque tem homem banana. A mulher guerreira parte do princípio da mulher que pegou a espada e foi para caça. A pergunta é, por que ela foi para caça e por que essa espada estava ali? Porque não tem um homem bom, um homem decente protegendo essa mulher. Então a mulher que tem que caçar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de tudo, por que ela precisa fazer isso sozinha? Então, eu acho que ficou pesado para a mulher porque o homem perdeu a capacidade ou a coragem de carregar peso. Tanto é que hoje a gente vê uma geração de homem que não pode ser pressionado. Exatamente. E Sim. uma geração de mulher que tenta se empoderar para dar conta de absorver o poder que o homem está Exato. Pra resolver, Exatamente. ela foi pra rua. Para resolver, ela foi para a rua. E Então, vocês trabalham muito bem isso agora no a gente aliado. tem não só método para isso, a gente tem uma mensagem, né? A gente está aí justamente para o que eu chamo de fazer o caminho de volta dessa mulher para o feminino, para o doce, para o puro, para o cuidado, né? E criar uma base forte com os homens para que a mulher possa não precisar carregar peso. E eu vou te Perfeito. falar, tem chão aí. Tem trabalho. Com certeza. Porque E a mulher, ela foi para um lugar ruim, mas de certa forma foi um lugar de sobrevivência. Então, a verdade é que a mulher guerreira tem justificativa, o homem banana não tem. Valorizar a mulher, desafiar o homem para a gente conseguir proteger a criança. Eu acredito que o nosso maior efeito vai ser na criança, porque eu prefiro a criança que não adoeceu do que o adulto que se curou. Entende? Porque é possível a cura, Exato. é possível a reversão de muitos danos, mas também é possível evitar tudo isso. Eu não acho que uma pessoa tenha que se ferrar para aprender o valor da vida, para Exato. aprender o que é resiliência. Eu vinha conversando outro dia com um amigo muito rico também que veio de baixo. E ele falou, cara, você que trabalha desenvolvendo pessoas, você não se preocupa do seu filho não ter a força que você tem porque você veio de baixo? Eu disse para ele, o meu filho vai ter uma força diferente da minha.
eu sou um cara muito forte? Sou. Mas por que eu precisei dessa força? Porque eu também desenvolvi muita tolerância. Quem veio de baixo tem muita força, mas tem muita tolerância. Quem está partindo daqui do meio para cima, talvez não tenha tanta força, mas talvez não tenha tanta tolerância. Ou seja, esse cara não vai aceitar muita coisa que quem está embaixo aceita. É um jogo diferente, eu não posso só valorizar quem chegou todo ralado, porque peraí, se o seu filho não chegou ralado, significa que você fez um bom trabalho. Então eu não posso simplesmente dar parabéns só para quem veio de baixo, porque senão o cara que está aqui vem falar, tá, quer dizer que então eu tenho que abrir mão da minha herança, eu tenho que abrir mão das minhas regalias. Não, é o contrário, eu tenho que partir daqui e ter coragem de fazer construções talvez maiores do que aquelas que o meu pai fez, que o meu avô fez, se essa for a minha vontade. Sem a obrigação de fazer algo maior, mas com a permissão para isso. Nós tivemos que correr muito mais atrás que os nossos filhos vão ter que correr, né? Então tem esse desafio, mas também eles não vão ter uma tolerância, com certeza, que nós tivemos que ter, porque da onde nós viemos, o que nós fizemos, a tolerância era maior, você tinha que aceitar algumas coisas, que eles falaram, não, peraí, isso aqui não faz sentido para mim, eles vão ser mais diretos. A gente tem que parar de romantizar o sofrimento, achar que a pessoa tem que sofrer para aprender. Não, você pode aprender com quem sofreu e você pode inclusive aprender com quem não sofreu, porque se não sofreu fez alguma coisa certa, tem alguma coisa a ensinar. Muito bom, Elton. Deixa eu fazer mais uma aqui. Tem mais erros ou mais acertos? Eu estou disposto a errar com compromisso de acertar. Então, se tiver que vir com mais erros para alcançar os acertos que eu estou buscando, não tem problema. Me fala um perrengue de empreendedor que você já teve na sua vida, fora quebrar 17 vezes, que é um grande perrengue, mas me dá um outro exemplo. Eu acho que o maior perrengue que eu tive foi uma treta societária grande, que por mais que você espere, que você já tenha visto outras pessoas vivendo, você não se prepara e muitas vezes torce demais para aquilo não acontecer, adia aquilo e talvez foi isso que eu tenha feito. O maior perrengue foi a treta societária, que quase quebrou o maior negócio que eu tinha construído naquele momento, mas ao mesmo tempo fez brotar um Elton que hoje eu me orgulho de ser. Dá mais casca também. Dá mais casca. Então, mais... depois de ter passado por aquilo, eu não consigo imaginar alguma coisa hoje que possa me abalar. Derrubar, né? Então, desafio punk foi esse, e desafio de dia a dia para minha gente. Trabalhar com pessoas? Não trabalhar com pessoas, conseguir dar para a pessoa o estímulo, a estrutura, o desafio e o tempo necessário para ela se desenvolver. Eu acho que no Brasil as pessoas não querem aproveitar o emprego, elas querem o salário, elas querem a oportunidade de trabalho. Quando você vê uma pessoa que chega no emprego faminta, tanto pelo crescimento quanto pelo salário, você consegue acelerar mais. E eu acho que o brasileiro, em geral, está só buscando pagar as contas. Quando você pega um funcionário que quer enriquecer, que você coça a cabeça e fala, meu Deus, como é que eu vou pagar esse cara? Como é que eu vou manter esse cara aqui? É bom para ele, é bom para você. Eu acho que a gente vê muita gente querendo um trabalho, mas não querendo uma oportunidade de crescer, de aprender, de construir, de contribuir. Por isso que eu gosto dessa mensagem da prosperidade, quer seja vinda do Elton, do Pablo, do Thiago Brunet, de quem enriqueceu e talvez não ensine, não ofereça isso, mas também passa uma mensagem de vá, enriqueça, que eu acho que o próprio Silvio Santos fazia isso muito bem. Acho que quem passa essa mensagem está fazendo uma contribuição muito grande para o Brasil e para o brasileiro. Se você está numa empresa, num emprego, pensando em empreender, pensando em fazer uma transição, entenda, onde você está é o lugar de contribuir e de extrair aprendizado, extrair oportunidade, cresça. Acho que se o brasileiro assumir mais essa postura de empreender na empresa dos outros, eu acho que o desafio com gente, com mão de obra, vai diminuir. E esse espírito empreendedor ele vai, com certeza, vai dominar o Brasil. Concordo plenamente com você. Ele é muito criativo. O que falta é coragem e fome, porque se você tiver só criatividade, não tiver coragem, não tiver fome, é a mesma coisa que não ter permissão. Você não vai muito longe. Eu acho que falta noção de tempo para essa galera. O digital, ele gera um resultado mais rápido quando é feito do jeito certo. E para mim, fazer do jeito certo é copy, posicionamento, estratégia e operação.
Tá faltando mais estratégia de negócio, não de venda, para a galera do digital, que tá chegando agora. E tá faltando mais operação. Eu tenho certeza que o básico hoje não funciona mais. Aquele básico lá de trás, uma promessa, um gatilho mental, um bônus, isso é coisa do passado. Tá? O básico de hoje é consistentemente passar uma mensagem, gerar um posicionamento e ter uma operação resistente. Por quê? Depois que você fizer o seu 6 em 7, o seu primeiro milhão, você vai descobrir que você construiu um problema. Exatamente. Você construiu um problema. Não é para assustar ninguém, é só para entender que vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo. Você vai ter que contratar pessoas, isso vai dar trabalho. Você vai ter que criar uma estrutura, isso vai dar trabalho. Então, acho que todo mundo que está entrando no digital agora tem que ter um plano de pelo menos 5 anos. Porque sai um pouco a ansiedade, sai um pouco a pressa. Você entende que você não precisa ficar o ricão da noite pro dia. É legal você fazer a sua primeira viagem, você comprar a sua primeira casa, ou você fazer uma reforma, montar seu escritório, mas entender que isso é um progresso. A internet tem um problema. Todo mundo comprou um carrão, uma viagem, etc e tal. Então parece que eles enriqueceram numa velocidade que a gente não está conseguindo enriquecer. E depois você descobre que talvez eles não tenham enriquecido tanto. Essa é a verdade. E que existe um processo natural. Então a dica que eu dou para quem está chegando na internet agora, ou para quem está aqui há mais tempo e não acertou ainda, seja do digital e esteja com a galera do físico. Esteja com empresários do mundo, vamos chamar de tradicional, porque eles têm muito a ensinar. Eles têm questionamentos que o infoprodutor e empreendedor não sabe responder ainda. E não adianta você querer ser só um copy, só um rostinho bonito, só você vai ser um cantor de um verão só, sabe? De um hit só. Eu acho que esses elementos, se você não tiver tudo, por exemplo, eu não sou um cara de operações. Eu navego muito bem na estratégia, mas na operação não. Então eu tenho uma pessoa muito fera em estratégia. Tem a Jaque lá para eu tenho a Jaque e o Renato ali, que tipo, para não deixar a gente escorregar na estratégia, para não deixar a gente ficar obsoleto, e a Jaque para não deixar a gente perder o compasso, não deixar a gente gastar demais, não deixar a gente perder a noção das coisas e não prometer e não conseguir entregar. Então, a gente consegue prometer e consegue entregar. Acho que tem muito dinheiro no digital, sabe? Muito. Mas acho que está faltando a galera ter coragem de ter uma empresa chata, ter coragem de ter uma vida chata. Sabe, a vida chata é o seguinte, tá na hora de comprar o carrão? Depende. Talvez esteja na hora de contratar, sabe? Tá na hora de gastar o dinheiro? Depende, talvez esteja na hora de deixar um pouco mais na empresa. A gente sabe da galera que faz um lançamento e gasta o dinheiro sacando direto do meio de pagamento, ou seja, da Hotmart, ou seja, da TMB. Não estruturou a empresa. Quem estruturar vai ficar muito rico e vai ficar rico por muito tempo. Fala pra galera um perrengue que você passou no palco. Acho que isso é legal. Nossa, no palco. Ou fazendo alguma coisa. Eu acho que você qual perrengue a sua equipe já. Qual perrengue a sua equipe já passou com você no palco? Aí são muitos. Mas uma coisa bizarra que eu fiz uma vez no palco, que foi um perrengue para o lançamento, foi fazer uma construção com a pandemia. Só que, como eu te disse, eu não uso script, eu vou criando e falando. E eu não falei tudo que eu pensei. E o recorte da frase foi: se dependesse de mim, tinha que ter pandemia de 2 em 2 anos. Só que tinha toda uma construção ali que parte só ficou na minha cabeça. E foi no meio de um CPL ao vivo. E a minha esposa estava na plateia, ela ainda falou pra Tabata, pede para ele corrigir. E o jeito que ela tentou me corrigir, eu não entendi que eu tinha dado uma escorregada e a galera não me falou no ponto, porque o ponto pra mim é só pra dar uns toques. E ela virou e falou assim, não gente, não foi isso que ele quis dizer. Quando ela falou isso eu fiquei mais puto ainda, eu falei, não foi isso que eu quis dizer? Sim. Então deu uma bagunça. E lá atrás com a equipe, eu era um cara muito duro com a equipe. Sim. Eu ensinava muito, mas eu batia muito. Hoje eu não bato quase nada e ensino muito menos. Mas nem sei se é talvez legal colocava falar mais isso expectativa, Elton, né? mas eu era o cara que jogava o computador no chão, arremessava. Mas isso você mudou bastante, né? Isso eu mudei bastante. Eu bati um computador uma vez,
Durante uma live tinha 25 mil pessoas, eu com atendimento, e era um atendimento ao vivo, e o sócio no chat, quando usava ponto na época, no chat, olha, tá meio xoxo, vai pra cima, mas ao mesmo tempo pega leve, sabe? Imagina você, no meio lá da câmera, Fórmula 1, você aqui, ó, pilotando na chuva e o cara dizendo, ó, passa ele, mas vai devagar, mesmo passar aí devagar. Sim. Eu bati o computador dizendo, para de falar comigo, só que do jeito que eu fiz, pra quem tava em casa, ficou parecendo que eu tinha ficado puto com a pessoa que eu tava atendendo. E aí eu tive pouco tempo pra contornar isso, mas a gente conseguiu contornar. Os meus perrengues eram quando as coisas não funcionavam. Eu não consigo entender quando alguém não faz o que tinha que ser feito. Tá combinado, então, né? Então eu tô no palco fazendo uma coisa e tem um social media fazendo um stories e eu tô fazendo uma construção legal e ele baixa a mão antes do stories terminar, que na minha cabeça não deu o corte decente ainda, na minha cabeça será que ele não percebeu que ficou ruim? E eu tô falando, pensando, anotando, na minha cabeça vira uma bagunça e quando tinha alguma coisa fora de ordem no meu palco, eu dava piti. Então hoje, quando vai começar uma live, um evento, alguma coisa, tem alguma coisa fora do combinado, o sócio já avisa ou o diretor da área já fala, ó, tal coisa não está funcionando, a gente vai tentar resolver, ou tal coisa está funcionando, não vai dar para resolver. Quando me fala, aí eu falo, ok. Agora, quando uma coisa para de funcionar, ninguém avisa, ninguém resolve, na minha cabeça eu vou ter que ir lá resolver. Sim. Só que antes eu não controlava muito isso, ou eu falava, ou eu ia lá. Pelo seu desenvolvimento também, né? Como pessoa, que é completamente... Vai crescendo, vai amadurecendo. No início é maturidade e você percebe que tem muito erro que não mexe no ponteiro. Então, você tá aqui, a TV queimou, tá bom, ninguém tá sabendo que a TV queimou. A maioria das coisas o público não notou. A maioria das coisas o público não notou, não vai notar e mesmo que note não vai dar problema. Então, deixa passar. Antes eu não deixava passar. Perfeito. E tu é uma pessoa perfeccionista? Eu sou exigente, perfeccionista não. Até porque eu sei dos gatos das coisas que eu faço. O que eu não gosto é de ver as pessoas fazendo as coisas sem pensar. Por exemplo, a pessoa pode ter feito uma coisa de um jeito que eu não gostei, ou que eu não entendi, ou que eu não faria daquele jeito. Mas o que eu não gosto é de virar para a pessoa e perguntar, por que você fez desse jeito? E ela não ter pensado. Para mim, a pessoa não pensar é o pior. É o pior. Perfeito. E às vezes ela é paga para pensar e não pensou. Então na minha cabeça tem alguma coisa que não está certa. Mas você foi pago para pensar. Uma coisa é você ter pensado errado. Se você pensou errado e eu conseguir entender como você pensa, eu posso contribuir com a sua forma de pensar ou com o seu pensamento. Agora, poxa, se você nem pensou, você foi preguiçoso, relaxado e irresponsável. Perfeito. E assim, tu desenvolve todo o teu time, sabe? Tentando fazê-los pensar além. Tipo, por que você fez isso? Qual que é a premissa disso? Por quê? Então, o meu time de primeiro escalão ali, eles entram de um jeito e saem de outro jeito. Nós contratamos um cara de marcas agora, o negócio dele é só marca. E outro dia ele virou para mim e falou assim, cara, eu preciso de 2 dias, a gente não pode mais se reunir num dia e no outro dia, eu preciso de uma folga, porque você parece que me dá 10 tabletes de Sonrisal e 2 dedos de água, não estou conseguindo digerir. Porque o jeito de vocês pensarem, o jeito de vocês construírem, eu nunca vi na faculdade, eu nunca vi em curso, eu nunca vi onde eu trabalhei. Ou seja, estar ali com a gente está fazendo esse cara se desenvolver de um jeito absurdo. Com certeza. Então, legal. O nosso plano é que enquanto ele estiver ali, ele contribua para o nosso crescimento e enquanto ele estiver ali, ele também cresça para sair dali. Perfeito. Muito maior. Perfeito. E que o mercado tenha vontade de tirar, mas dificuldade de Sim, fazer isso. sim. Porque a gente sabe que muitas vezes só o dinheiro não dá. Exato. Porque o outro chega cobrindo, então a gente tenta dar para o nosso colaborador um lugar para ele se experimentar, para ele ousar e para ele crescer. Perfeito. Ou seja, não tentem roubar os nossos colaboradores. Talvez você consiga pagar, mas não consiga entregar. Não vai levar melhor. Não vai levar. Não vai levar ninguém. Chegando no final aqui. Exato. Tem uma pergunta que a gente sempre faz. Deus me livre de ser uma profecia. Uma pergunta meio trágica. Exatamente, mas eu vou conduzir por um lado um pouco mais otimista. Vamos lá. Elton, pensando num cenário onde você não estará mais aqui nos próximos tempos
Deixa uma mensagem para as pessoas, algo que tu, enfim, uma reflexão que venha no teu coração, que tu sinta que essa mensagem eu preciso deixar para as pessoas. Ela não quer falar que sair Agora. daqui você Mas vai é ter um engraçado. treco. Morrer. Mas é engraçado. Qual mensagem você daria? O último vídeo seu gravado, Último qual vídeo. mensagem você Mas daria é hoje? engraçado o quanto eu acredito veementemente naquilo que eu ensino, porque eu vivo. Para mim, tudo na vida é uma escolha. Doença, acidente, inclusive a morte. Então eu tenho um plano de viver até 90 anos, não menos do que isso. Quando você me pede uma mensagem, caso eu não esteja aqui, e se for antes disso, me vem um branco. Eu não Que tenho uma louco. mensagem para o fato de eu não estar aqui. Mas que mensagem você deixaria? Então muda a pergunta. Um insight Se que for a você acha. condicionante do caso você não esteja aqui, Reformulando. a menos que seja, ó, beleza, após 90 anos, depois que Então você está com Após 90 os anos 90 agora. anos. E é o 100 último anos, vídeo vamos que lá. você está gravando. O que você falaria no seu último vídeo aqui pra galera? preste mais atenção naquilo que eu deixei feito, gravado e construído pra vocês. Perfeito. Eu de fato Perfeito. acredito que existe um Elton que está fazendo construções gigantescas, guardadas as devidas proporções. O meu objetivo é de legado, é colocar meu nome do lado do Reich, do lado do Freud, do lado desses caras. Só que esse Elton também precisa vender. Então, o Elton real, as pessoas não conhecem, o Elton construtor, pesquisador. Por quê? Porque elas precisam ver o Elton da internet. A internet, ela precisa ser rasa. Exato. Então, ali eu preciso ser mais popular. Eu não posso ser profundo, eu não posso ser filosófico demais, eu não posso ser mais denso. Mas, de fato, é isso que eu estou construindo. Eu sonho em ir embora e deixar um nome para que a partir desse nome outras pessoas façam grandes Muito bom. construções. É muito como a visão e a ideia do Isaac Newton. Se eu cheguei até aqui é porque eu estava sentado no ombro de um gigante. Foi isso que eu fiz com Reich, foi isso que eu fiz com Freud e eu espero conseguir ser um gigante para que alguém sente nos meus ombros a partir Cara. ou das minhas teorias ou a partir dos meus métodos ou dos artigos científicos e talvez até diga ele não estava certo, mas a partir daqui dá para ver tal coisa, ou ele não viu tudo, ele só viu até aqui, a partir daqui dá para fazer tal coisa. E esse Elton as pessoas não conhecem ainda, porque o Elton da internet é aquele cara que muitas vezes vem a partir do corte, ele vem a partir de um anúncio, mas de fato eu quero deixar no Brasil um nome que coloque a gente num patamar de desenvolvimento humano relevante. De verdade, eu não tenho um plano para não dar certo. O meu plano é, se não der certo, fazer outro plano. Você E eu queimou a tenho gente- ponte, né? Eu de fato queimei a ponte. Só que assim, para mim, tudo bem errar. O que a gente não pode é dar errado. A gente já errou algumas vezes e a gente corrigiu. Eu tenho um time muito forte, um time com aliança, que tem o mesmo propósito, que tem os mesmos objetivos, que estão crescendo juntos. Eu não sou o mesmo de 6 anos atrás, meu sócio não é o mesmo de 6 anos atrás, minha sócia não é a mesma de 6 anos atrás. Nós não Sim. somos os mesmos de 6 meses atrás. Nós estamos Exato, crescendo. exato. Então, assim, eu sei que eu não vou chegar onde eu quero desse jeito. Eu vou me preparar para isso. E eu estou só no processo. E Perfeito. nesse processo eu estou amadurecendo. Nesse processo a gente está construindo negócios. Nesse processo a gente está usando estratégias como a que a TMB traz para a gente. Então, eu perdi a pressa. Eu acho que no fundo isso é maturidade. É. A gente vai amadurecendo. certeza. Então, Sem dúvida. cara, espera, vai demorar mais. E para mim, a solução para pressa ou para ansiedade é compromisso. Se o cara estiver comprometido, por exemplo, em emagrecer, não importa se vai demorar 6 meses ou 1 ano, ele está comprometido. Cara, eu estou comprometido com os meus sonhos, com os meus objetivos, meus sócios estão. Então, vamos Perfeito. fazendo e a gente está se divertindo no processo. Vamos chegar. Perfeito. Muito bom, Elton. O papo foi. Tinha coisas Foi que demais. eu te conheço há bastante tempo, mas teve umas coisas que me surpreendeu. Achei bem legal o papo. Tem coisas que nem eu imaginava e. Muitos E insights. foi bem legal, você deu umas dicas boas, uma questão sua do que você espera pra frente, muito legal. Tinha coisas que eu Demais. não imaginava, foi muito Muito bom. bom. E espero ter contribuído não só para a jornada da TMB enquanto empresa, mas também para quem está ouvindo, né? Eu acho que reeducar o empreendedor para essa estratégia de checkout é muito mais do que
plugar o boleto parcelado, é fazer esse cara olhar para a empresa, é fazer esse cara olhar um período maior, é fazer esse cara colocar um pouco mais o pé no chão, que em algum momento ele vai colocar. Não é à toa que todos os grandes estão fazendo assim. Sim. Exato. De verdade, porque é assim que faz. Depois que você faz o seu 6 em 7, depois que você consegue estabilizar o seu perpétuo, você vai precisar de uma empresa. E a empresa, ela é boa quando ela consegue enxergar lá na frente. E eu consigo enxergar lá na frente porque eu tenho toda a previsibilidade do boleto. Eu tenho uma taxa de conversão maior do que a minha média por causa dessa estratégia. Eu tenho uma taxa de conversão maior do que os meus concorrentes que não usam essa estratégia. De verdade, quando eu vejo um concorrente meu que só vende no cartão de crédito, falta mandar flores para ele. Ou deixa pro boleto muito pro final, né? Você já põe no mesmo horário, assim, junto, Quer comprar né? de mim? Compra. Exato. Tem gente que deixa o boleto muito pra frente, né? Bobeira, porque talvez ainda tenha algum mito, talvez ainda não tenha entendido como uma estratégia global no negócio, sabe? Tem medo da inadimplência. Poxa, minha inadimplência hoje é abaixo de 7%, É baixíssimo. geralmente abaixo de 5%. E não é algo que eu deixo de receber, é algo que às vezes só atrasa. Demora um pouco mais, Demora mas só vem. Exatamente. um pouco mais, mas vem. No volume, simplesmente vem. Olha que interessante. Quando a gente olha para o nosso faturamento, se eu fosse olhar só cartão de crédito, eu teria um faturamento X, nós já fizemos esse teste. Quando eu coloco o boleto, eu mais do que dobro o bolo geral. Então não é que eu estou roubando do cartão de crédito, é que eu estou simplesmente pegando um público que já me viu, já gostou de mim, já se convenceu, mas não tinha meio de pagamento. Leia, meio, não é condição. Porque tem muita gente que tem condição, mas não tem meio. Exato. Quando eu parcelo, a pessoa vira e fala, tá, dessa forma se encaixa no meu momento. Exato. Ou seja, eu fecho a venda ali na hora. Tu fala muito da forma como tu acredita na transformação que tu causa na vida das pessoas. Exato. E nós na TMB, a gente acredita que tem muito mais transformação na vida do brasileiro quando o boleto ele acontece. A gente não está pensando só em aumentar o faturamento do infoprodutor, mas a gente também está pensando em melhorar o Brasil como um todo, em dar mais acesso, em transformar mais as pessoas. O infoprodutor, ele é o nosso herói e a gente atua como um meio para ele, a gente atua como a armadura dele para que ele consiga ir à luta e consiga dar mais acesso também através do boleto parcelado. Então, democratizando a educação, melhorando a economia, tudo isso levando o infoprodutor a entender que sim, de fato, o boleto ele é positivo. Sempre pergunto para os infoprodutores com quem eu converso, você já usa a estratégia de checkout com o pagamento facilitado? Ah, não, porque eu não gosto muito de boleto. Eu falo, mas você que está aí tentando Você mudar a não vida das gosta. pessoas, construir um negócio legal, você compra no boleto. Todo mundo compra no boleto. Exato. Já fui quebrado. Dependendo do momento de vida que a oportunidade chegasse, eu ia precisar de um boleto. E é muito mais digno a pessoa que está em dificuldade comprar no próprio nome do que pedir um cartão de crédito emprestado para alguém. Exatamente. Eu acho que encarar essa realidade do nosso público é responsabilidade do empreendedor. Eu tenho que entender a dor do meu cliente. Todo mundo fala disso. Só que você Exato. não entende que a dor dele é a dificuldade de pagar as próprias contas. Exato. Então, Exatamente. muitas vezes ele está decidido, ele acredita naquilo, ele está disposto a assumir o risco, ele só não tem condição. Exato. E aí o cliente vai embora sem pagar, sem comprar, porque a Exato. gente fechou essa porta ali. Então acho que a estratégia de checkout, ela alavancou muito o nosso resultado. Não tenho vergonha de falar que hoje mais da metade das nossas vendas, ela é feita no boleto parcelado. Para mim isso não é demérito, mas no mercado digital, diferente do tradicional, isso é demérito, mas a gente acabou de formar uma sede nova. Ninguém me pergunta como eu faturei para conseguir pagar os boletos do porcelanato, os boletos Exato. do gesso. Da empreiteira. É dinheiro. Eu acho que o digital tem que virar essa chave. Dinheiro é dinheiro, cliente é cliente, pagando de um jeito ou de outro. Se o meu cliente está no meu caixa, imagine que seja uma loja. Eu penso assim, ele já andou na concorrência, veio parar na minha loja,
escolheu o produto, se convenceu de levar, chega no caixa, eu não quero fechar o pedido. Porque ele não não tem o cartão. Eu acho, assim, não sei se é porque Já tá comprado. já tô fora dessa bolha, mas eu acho uma imaturidade, sabe? Eu me orgulho de vender no cartão de crédito, pois eu me orgulho de vender mais. Para explicar um pouco de como a gente chegou a essa marca de faturar 100 milhões no boleto bancário, eu não encaro o boleto só como um meio de pagamento, eu encaro o boleto como uma estratégia de checkout. A gente viu na corrida de ontem de Fórmula 1 o Leclerc vencer uma prova onde ele não era um dos preferidos e Não era o favorito. não era o favorito, e ele venceu usando a estratégia de pneu. Então um detalhe, junto com todas as outras coisas, fez com que ele conseguisse vencer com a relativa folga o grande prêmio aqui de Monza. E pra gente, a estratégia de checkout com o boleto parcelado é mais ou menos o que ele fez com o pneu. A gente sabe que tudo tem que estar no lugar. A cópia tem que estar no lugar, o posicionamento tem que estar no lugar, o tráfego tem que estar no lugar, a operação tem que funcionar. Eu acho que no digital a galera está esquecendo da operação. Acho que não é um problema ainda para quem está começando, mas para quem começou a acertar, tem que pensar na operação, porque depois que você começa a vender, o mais difícil é continuar vendendo e vendendo mais, continuar sempre crescendo. E a gente sempre usou o boleto como parte da nossa estratégia, mas funciona como uma estratégia de checkout. Ou seja, quando o cliente toma a decisão, eu quero tirar as principais objeções. E para a gente hoje, pelo menos no nosso mercado, forma de pagamento é a principal objeção que vai desencadear outras objeções. Porque já que a pessoa encontrou uma primeira dificuldade real, que é eu não sei como eu pago, as outras dificuldades meio que elas vão se unindo ali, e aí todo aquele processo de captação, todo aquele processo de persuasão vai pro buraco, porque houve uma falha na estratégia de checkout. Fez tudo certo, mas o caixa não estava preparado para processar aquela compra. Uma imaturidade que só existe no mercado digital. O lançamento tem uma campanha longa para chegar no momento de trazer para a pessoa o desejo e a disposição de comprar. E nessa hora, por um detalhe, você perder a venda. Depois que você descobre que com boleto você vende mais do que com cartão, é sério, passa a ser bobeira. Tipo, talvez quem ainda tem resistência não entenda o que eu estou dizendo, mas chega a ser ingenuidade, infantilidade ou até irresponsabilidade. Se eu sei que desse jeito eu vou vender 2, 3 vezes mais, com tráfego que eu já paguei, com anúncio que eu já gravei, com a equipe que eu já paguei, por que eu vou deixar esse cliente de fora? E detalhe, o cliente, eu sei que eu peguei muito cliente de gente que já tinha convencido essa pessoa a mudar de vida, mas não tinha meio de pagamento. A pessoa já estava decidida a comprar alguma solução, só que aquela solução não tinha viabilidade no checkout e a minha tinha. E você teve? Perfeito. Então a gente aposta muito e tem dado certo. Elton, muitíssimo obrigada por agradeço. todo esse conteúdo. Foi sensacional. Reinaldo, muito obrigada por estar aqui conosco, pela TMB estar proporcionando essa experiência incrível para o Elton. A gente está aqui no Lago de Como, na Itália, e com certeza o Elton, ele já teve o primeiro boleto que ele recebeu pela TMB, ele fez a primeira venda dele como infoprodutor pequeno ainda, e agora ele está aqui na Itália gravando podcast conosco. Então eu tenho certeza de que daqui a um pouco tempo, se tu começares com a gente também, esse teu momento vai chegar e a gente também vai estar contigo gravando um podcast sensacional em algum lugar do mundo. Então, gente, pega todo esse insight que o Elton embalou aqui como um presente e aplica no teu negócio, que eu tenho certeza que vai começar a dar um retorno muito legal. Novamente, obrigada. Elton, e o que a Cíntia falou faz todo sentido. Comece a rodar seu boleto agora, com boleto, com toda a sua estratégia, com o que você falou aqui, com o time que você falou. Eu não tenho dúvida que as pessoas consigam rodar 100 milhões. E a gente pode estar na Itália, pode estar em Los Angeles, pode estar em Dubai, em Mônaco, gravando podcast junto aqui com a gente, porque o sucesso é garantido, o seu sucesso é maravilhoso. Uma pessoa que quebrou, voltou,
e hoje já entendeu o que significa empresa, entendeu tudo o que significa entender o seu cliente de fato como meio de pagamento, como o quanto é importante garantir que seu produto vai mudar a vida das pessoas e dar a liberdade da pessoa escolher que modelo de pagamento quiser da melhor forma possível. Você chegou a rodar um faturamento com a gente de 100 milhões, foi o primeiro, tem outros vindo aí que eu espero que chegue também logo a 100 milhões, mas você foi o primeiro, nós estamos aqui numa experiência incrível. Eu tenho que agradecer você de estar aqui conosco, eu tenho que agradecer você de participar do TMBcast, eu tenho que agradecer você muito do meu lado mesmo, de coração, de acreditar, porque hoje a TMB tem uma estrutura grande também, mas quando você acreditou na estratégia nossa, do boleto, nós éramos poucas pessoas com uma ideia e com um propósito muito claro de ajudar pessoas. E você acreditou nesse propósito. Então, o meu agradecimento vai, além de tudo de estar aqui e do TMBcast, o meu agradecimento vai muito obrigado por você ter acreditado no propósito da TMB e topado junto com a gente nesse barco desde o início e hoje está aqui recebendo os seus frutos aqui, nossos frutos. Perfeito, Maravilha, eu agradeço também pela parceria e pela experiência. Acho que para quem está empreendendo, especialmente a galera digital, esses marcos são importantes, né? O 6 em 7, o primeiro milhão faturado, depois 5 milhões, 10 milhões, então ter faturado 100 milhões com a TMB mostra que a gente acredita não só na estratégia, mas como a gente acredita também na empresa e acho que no movimento que está fazendo no mercado, o movimento de amadurecer o infoprodutor, amadurecer o empresário. Eu acho que isso é necessário. E você que está começando aí, gere o seu primeiro boleto, depois o segundo, depois o 10º, depois o 1000º e que você acumule o seu primeiro milhão no boleto, que você viva as experiências com a TMB, mas acima de tudo que você consiga realizar os seus sonhos através do seu trabalho, através da sua dedicação, através do seu risco. Eu costumo dizer que empreender no Brasil só compensa se for para enriquecer, porque o risco é alto e cerque-se de pessoas, de empresas que garantam com que essa sua jornada seja longa. E muito sucesso aí para você com o seu produto, com a sua ideia. Espero ter inspirado você, ter te encorajado e ter compartilhado alguma coisa útil. Perfeito. Compartilhou, foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima viagem.